Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Gilvan Santos e venho trazendo mensagens que fortalecem o seu coração. E hoje eu gostaria de falar sobre os 3 tipos de crentes que existem na igreja. Para se entender bem este assunto, nós precisamos entender os 3 tipos de seres humanos que o apóstolo Paulo descreveu para a igreja que estava em Corinto, a saber, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Paulo fala sobre o homem natural. O homem natural, que no grego, vou tentar ler aqui no grego, pesouchichos, que é o indivíduo em estado natural, sem o Espírito Santo de Deus. O homem ainda, ele não regenerado, isto é, não nasceu de novo da água e do Espírito, ainda não tem a habitação do Espírito Santo em sua vida. Romanos 8, 9. Portanto, sem discernimento espiritual, só tem o psíquico, ou a alma humana, desligada do Espírito Santo, desligada do Espírito Santo, ou seja, sem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 16. Observe, famosos e grandes que dizem aceitar a fé, mas continuam cantando suas músicas do mundo. Não há mudança, não há transformação, não existe luz neles, não tem plena confiança em Deus. Pastores e pregadores, vamos pregar a palavra de Deus para essas pessoas. É lógico que não queremos, que não podemos generalizar, mas é o que tem acontecido muito em nosso meio social. Não precisamos de uma grande religião, mas precisamos de uma igreja que faça a diferença. Uma igreja que não traga o modelo do mundo para dentro da casa do Senhor. Eu não vejo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Jesus trazendo a moda do mundo lá de fora para dentro da igreja. É o que muitas igrejas estão fazendo, que não são consideradas igrejas, são consideradas seitas, movimentos jovens por aí, dizendo que vão arrasar, que vão ser os jovens da nova geração. Geração de quê? De perdidos? Vamos entender e aprender com a palavra de Deus a montar pregações e estudo da Bíblia. Vamos falar sobre o homem espiritual, que no grego pneumáticos é o homem regenerado, é o homem que nasceu de novo do Espírito. Isto é a nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,17, no versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, o espiritual já tem o Espírito habitando nele e, consequentemente, tem a mente de Cristo, tem a mente de Cristo nele. Aleluia! Oh, maravilha! Ele tem a mente espiritual, o Espírito Santo habita nele e, consequentemente, assim vê no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E Gálatas 4, 6. Paulo fez clara distinção entre o natural e o espiritual. No 14º e no 15º versículo mencionado acima,
entre o natural, sem entendimento das coisas espirituais, é o experimentado, é o espiritualmente maduro, que discerne bem as coisas do Espírito, as coisas de Deus. O crente carnal, no grego, sarkinos, o qual Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 3, 1-4, é o crente que ainda não é maduro. Não é maduro. Ele não tem espiritualidade. É um menino, é imaturo. Por isso, age impulsionado pela natureza carnal e humana, proporcionando assim uma guerra da carne contra o espírito em si mesmo. Então Paulo resolve esta questão. O apóstolo indica o caminho certo, ou seja, ele precisa sacrificar a carne com suas concupiscências para poder cumprir a vontade de Deus. Assim no versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. No versículo 25, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 22 e 25. Oh, maravilha! Nós podemos também ver que a pessoa que nasceu de Cristo, ele tem a mente de Cristo. Todo crente genuíno, ele tem a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele. E isso nos faz discernir espiritualmente todas as coisas, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque o Espírito Santo é que habita em nós, é que dá o discernimento espiritual. Isso é que Paulo chama de mente de Cristo. Assim no versículo 16, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2:16, foi Jesus quem pediu ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para permanecer conosco para sempre e para nos guiar em toda a verdade. Assim no versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Como muitos bem disse o apóstolo Paulo: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus vosso Pai em vosso corpo e no vosso espírito, quais pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 19, versículo 20. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Daí derivou o nome de cristão no grego, Christons, que quer dizer ungidos pelo Espírito. Assim, meu querido, minha querida irmã, lá na igreja de Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. No livro de Atos você pode ver isso, capítulo 11, versículo 26b, 26, 28, 1 Pedro 4,16. Desta maneira, o nome de cristão identifica o ser humano como racional e espiritual, distinguindo-o de um animal irracional. Aleluia! Aleluia! Conclusão: todo cristão deve ser como um homem espiritual, pensando e falando e agindo de acordo com a pureza e a ética moral cristã, pensando sempre nas coisas que são espirituais ou celestiais do reino de Deus. Como disse o apóstolo Paulo,
assim no versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. No versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3:1-4. Falar da mensagem da cruz, que apresenta Jesus Cristo como Redentor e Salvador suficiente, que nos leva e nos conduz à vida eterna, como disse Jesus no versículo 15, e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Você pode mudar a sua vida hoje, a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. Talvez você tenha um trauma desde pequeno e está vivendo uma vida dissoluta, uma vida no pecado, uma vida no mundo. Você pode mudar isso hoje pela sua maneira de pensar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, renove a nossa mente. Renove a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar sobre outras pessoas. Pai, nos ensine a pensar de maneira correta. Nós somos seres espirituais, Senhor, e não carnais. Aquilo que mais alimentamos será aquilo que será fortalecido. Se alimentamos o nosso espírito com a Tua palavra, nosso espírito vai estar forte e vamos ter capacidade de vencer a nossa carne. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa para a glória de Teu nome. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.